Olá, tudo bem? Paz. Tem uma palavra de Deus na nossa reflexão de 3 de maio, cuja leitura bíblica do dia é em Atos 21 e 22 e também Josué capítulos 23 e 24. E nesse encerramento de Josué, eu quero refletir com você sobre algo que é muito falado, um trecho aqui de um verso. Mas será que nossa família servirá ao Senhor? Pois bem, Josué 24, versículos 14 e 15, diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais: se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A fala de Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nos lábios dos crentes, ela fica bonita, sabe? Torna-se emblemática. Mas não é bem assim que funciona. Pois não é uma palavra profética que, porque está sendo declarada de uma forma resolvida, resoluta, acontecerá. Eu me lembro, já vi, por exemplo, uma pessoa, já vi vários momentos essa frase ser declarada no contexto de mensagens para a família, cursos para a família, casais, etc. E eu já vi isso ser pronunciado como um mantra, sabe? Depois de uma oração, de uma intercessão por familiares, das pessoas ficarem repetindo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou confessar uma coisa aqui. Na maioria das vezes que eu ouvia isso, eu ficava calado. Porque fica bonito nos lábios, fica. Torna-se emblemático, torna-se. É algo ali resoluto. Mas parece mais um positivismo, ficar se declarando isso igual um mantra, do que uma decisão pessoal de servirmos a nossa família, conduzindo-a a servir ao Senhor. Eu lembro, a exemplo daquele filme Os Corajosos, não era esse? Dos policiais, em que eles ali decidem, e aí levam isso para a igreja, de terem um posicionamento de servirem ao Senhor, conduzindo as famílias, e procuraram conduzir os seus lares assim. Mas lá, o contexto do filme, do que eu me lembro dele, mostrava um posicionamento em acordo com a declaração. Mas o que eu vejo muitas vezes é uma mera declaração. Olha para as nossas famílias. Olha para a forma como os cônjuges se tratam.
Olha como os pais educam seus filhos. Tem algo errado aí, não tem? Tem. Uma família que serve ao Senhor, ela não é evidenciada em buscar prazer pessoal no ou para o cônjuge, mas no marido conduzir a sua esposa como a ajudadora, contando com a sua cooperação, enquanto os dois, tornam-se mais parecidos com Cristo. Não ambos os dois, em que ambos se tornam mais parecidos com Cristo. Os dois. Uma família que serve ao Senhor, ela não é evidenciada em se manter filhos seguros, bem conduzidos na vida, para que os pais fiquem tranquilos. Criei bem meus filhos. Olha, puxa, correu tudo bem. Mas nos pais conduzirem os seus filhos como herança do Senhor, para que cheguem ao amadurecimento e à completa dependência de Deus. Faz parte o marido ter alegria na esposa e levar a ela alegria, e a esposa no marido e levar a ele alegria. Tá certo? Está certo os pais conduzirem os seus filhos para que saibam se portar no mundo, para que trabalhem, estudem, cresçam, se desenvolvam. Está errado isso? Não. Qual é o problema? É que as famílias que se dizem de Cristo têm procurado isso, mas têm desprezado servir ao Senhor. Essa é uma verdade. Você tem que levar a família para passear, para as festas, mas você não leva para o culto. Você paga uma boa escola, quando alguns podem pagar, né? Um colégio particular para os filhos, se empenha em pagar algum curso, em comprar uma roupa, em comprar um tablet, comprar uma bola de futebol, descobri recentemente que são caríssimas, as chamadas bolas oficiais, em comprar um videogame, comprar uma bicicleta, um computador, um aparelho de TV para colocar no quarto do filho, mas não compra uma Bíblia. Paga conteúdos infantis nos streams da vida, ou TVs por assinatura, mas não coloca os filhos para assistirem desenhos bíblicos, por exemplo. Estou dizendo bíblicos, não que se diz evangélico necessariamente. Tem tempo de cuidar das coisas da casa, mas não tem tempo de se reunirem para orarem juntos. Tem tempo de orientar filhos nas questões do cotidiano. Ou, se não tem tempo, tenta comprar o tempo com algum presente, mas não senta com os filhos e nem se levanta com os filhos e nem trilham o caminho juntos, mostrando o que é servir ao Senhor. E tem tantos exemplos, tantos exemplos. Por exemplo, um ambiente propício, o primeiro ambiente propício para o desenvolvimento, para a prática do amor ao próximo é a família. Mas um guarda a mágoa do outro.
Você e sua casa servirá ao Senhor? Desse jeito? Uma família que serve ao Senhor cumpre uma missão enquanto confia em Deus e vive em submissão à sua vontade, debaixo da sua vontade. Gênesis 1, 26 a 28. Nós vamos ver qual era a antiga missão. A missão original, melhor dizendo. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Frutificai, multiplicai, enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, um homem feito à imagem e semelhança de Deus deveria frutificar, multiplicando-se para que enchesse a terra, espalhando a imagem e semelhança de Deus, ok? E dentro disso, sujeitando a terra e a dominando. Nós, já comentei isso em alguma reflexão, eu me recordo que é assim. Nós somos a imagem e semelhança de Deus, basicamente, porque somos seres pessoais com intelecto, emoção e vontade, assim como Ele. Mas também porque Deus comunica ao ser humano atributos morais como santidade, justiça e amor. E exatamente porque essa pessoalidade e a moralidade foram corrompidas e estão manchadas pelo pecado a partir da queda do primeiro Adão, agora a humanidade precisa ser transformada à imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o segundo Adão. Então, você olha para a humanidade aí, os bilhões que temos na face da Terra. Os pensamentos, o intelecto da sociedade se parecem com pensamentos divinos? A começar pelos seus e dos seus familiares. As tuas emoções, as emoções de fora, do mundo, esse destempero emocional que nós vemos aí no mundo, isso se parece com Deus? Olha para a tua casa e para o teu coração. As coisas que as pessoas fazem, isso mostra que elas têm a vontade de Deus no coração? Não. Olha para o seu coração e olha para as atitudes de seus familiares. Isso demonstra que está sendo feita a vontade de Deus? Não. Então, essa personalidade está corrompida por causa do pecado, ok? Santidade, esse atributo da santidade. A humanidade tem andado em santidade? A sua casa, você, por você mesmo, não estou dizendo com o auxílio do Espírito Santo, mas por você mesmo, você sabe que a sua carne é inclinada para o pecado. Justiça. Ou será que aqui no Brasil, né, fora do Brasil, mas aqui no Brasil o brasileiro vai entender o que eu estou dizendo, o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro mostra justiça? Farinha pouca, meu pirão primeiro, né, como diz o dito aí popular. Isso é justiça? Não se preocupar com a dor do outro. Amor? Temos visto isso aí no mundo? O que chamam de amor
no pecado da prática homossexual, falo mais uma vez porque é pecado, e dizem que é amor, o que isso tem a ver com Deus? Então, esses atributos morais também estão corrompidos. A humanidade se espalhou, frutificou e multiplicou, dominou a terra, mas antes a missão de povoar a terra, segundo o molde de Adão, espalhando a imagem e semelhança de Deus, antes, agora, é a missão de espalhar o conhecimento de Deus por toda a terra, revelando a Cristo, o segundo Adão. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de quem? De Cristo, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Você vê uma humanidade que se parece com Cristo na sua prática? Os crentes, nós nos parecemos com Cristo? Sua família? Você? Eu? Romanos 8, 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Para ser conforme à imagem de seu Filho. Por quê? Porque o homem originalmente foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas com o pecado precisa ser moldado, transformado. Olhando para o contexto, vamos lá. Josué 24, nós vemos que razões não faltam para nós sermos resolutos, decididos em servir ao Senhor nosso Deus com a nossa família e declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá. Verso 17, parte B. Vou ler a partir do versículo 16. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a nossos deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Aí a parte B. Ele é o que nos fez subir, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. A primeira razão para nós e nossa casa servirmos ao Senhor é porque Deus é o que nos salva. Porque Ele nos amou com precioso amor, grandioso amor, incomparável, imensurável, nos dando o seu Filho único, para que, por meio da fé, nós não sejamos condenados, sejamos livres da condenação eterna, mas, pelo contrário, tenhamos vida pela fé no seu nome. Então, a primeira razão para servirmos a Deus é porque Ele nos amou primeiro. E por sua graça, Ele nos dá oportunidade de salvação. Segunda razão é porque Ele cuida de nossas vidas. Parte C do versículo 17. E o que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos. Quantas vezes Deus já não derramou da graça dele sobre a tua vida, te abençoando de forma especial, respondendo às suas orações, curando da enfermidade, trazendo restauração na família, restaurando o relacionamento entre marido e esposa, entre pais e filhos, não é verdade? Abrindo aquela porta tão necessária que vocês precisavam, não é verdade? Que Deus tem cuidado da sua casa. Então você tem razão de sobra para servir ao Senhor. Parte D.
Uma outra é porque ele nos preserva em meio a esse mundo, quando o texto nos diz assim: e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Não é verdade que, mesmo capengando muitas vezes, Deus ainda tem permitido você, tem dado, tem demonstrado os livramentos dele, fazendo com que você ainda esteja firme na sua presença? Não é verdade? Que quando um está mal na família, o outro está bem. Aí quando esse que está bem está mal, o outro que estava mal está bem. Marido e mulher, por exemplo, quando ambos servem a Cristo. Não é verdade isso? Que Deus tem guardado, que Deus tem preservado vocês em meio a esse mundo. E vocês não ainda não foram corrompidos totalmente. Os filhos, né? Deus tem guardado muitos filhos. Uma outra razão, versículo 18, parte A. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, até o amorreu morador da terra. Não é verdade que ele lança fora todo o mal diante de nós? Não é verdade? Que ele lança fora. Quando você menos vê, Deus ele age de uma forma maravilhosa. E aquele mal que estava diante de nós, ele lança fora a nossa casa. Então, razões de sobra nós temos para servir ao Senhor. Mas a mais importante delas eu vejo na parte A do versículo 17 e a parte B do versículo 18. Porque o Senhor é o nosso Deus, porquanto é nosso Deus. Porque você o escolhe. Porque ele te amou primeiro. Porque você não vê outro como o seu Deus. Não enxerga outro como o seu Deus. Porque você quer servir ao Senhor com a sua família. Só que aí, o versículo 16 fala algo interessante. Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Jeremias 7, versos 1 a 8. Presta atenção. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: põe-te à porta da casa do Senhor e proclama ali esta palavra e dize. É uma palavra para quem? Para o ímpio? Não, para o crente. Ouvi a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas para adorardes ao Senhor. Ou seja, aquele que ia para o templo para cultuar a Deus. Tá? Ok? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: melhorai os vossos caminhos, as vossas obras. Na verdade, estão precisando servir a Deus de verdade. Melhorar esse caminho e melhorar as nossas atitudes. E vos farei habitar neste lugar. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Oh,
Que bênção participar do culto. Ai, como é bom o Senhor estar na sua casa. Chama o espaço físico de casa, né? Não é porque está com o conceito de que está reunido com a igreja, que é a casa do Senhor, mas porque está naquele prédio onde a igreja se reúne. E aí está ali no culto, ó Senhor, ai, que bom estar. Templo do Senhor, como é bom. Ai, ainda bem que agora, nesse alívio aí do coronavírus, no meio dessa pandemia, ai, que bom que agora podemos voltar a participar dos cultos. Mas, se deveras melhorardes os vossos caminhos, as vossas obras, se deveras praticar o juízo entre um homem e o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Ou seja, Deus estava alertando o seu povo que as palavras que eles estavam confiando eram palavras falsas. Por isso, o caminho e as obras do povo de Deus eram um caminho e eram atitudes que desonravam a Deus. E Deus estava confrontando o pecado por meio daquele profeta, daquele homem de Deus, que na porta daquela casa, da casa do Senhor, ele estava denunciando o pecado. Aqueles que estavam indo adorar ao Senhor no seu culto público. E quantas vezes o Evangelho não tem sido pregado de verdade em nossas igrejas? Quantas vezes não é um ensino daquilo que Cristo nos ordenou, que temos aprendido, estou generalizando, e que temos repartido com a nossa família? Deixamos de falar a verdade como tem que ser dita à esposa ao marido, os pais aos filhos, e os filhos respeitosamente, friso, aos pais. Mas sabe aquela pregação que massageia o ego, que já deu tudo certo, de que é só vitória, de Deus cuidar das necessidades da família, sabe? Da bênção de Deus sobre a família, e não se fala a verdade do Evangelho, e não confronta o pecado? É isso que Deus estava fazendo lá. Aí quando nós pulamos para o verso 17 ao 20, olha o que o texto mostra, que é a consequência das palavras falsas daqueles que publicamente vão cultuar a Deus. Porventura, não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, filhos, e os pais acendem o fogo em cima dessa mesma lenha. E as mulheres, as mães, preparam a massa. Os filhos, os homens e as mulheres, na família, juntos. Que massa? O texto continua. Para fazerem bolos à rainha dos céus. E oferecerem libações a outros deuses, para me provocarem a ira. Quem? Os mesmos que não ouviam a verdade da palavra de Deus, mas que se reuniam publicamente no culto, dizendo que adorava a Deus e que Deus estava dizendo, se fosse em mim, estava dizendo na minha cara, tá? Não vou falar assim em relação aos demais, mas na minha cara, na face, lançando na face de outros. O quê? O caminho pelo qual você tem andado é mau. E as suas obras também.
se vocês se converterem, se vocês se converterem. Aí o texto continua. Acaso é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor, e não a si mesmos para a confusão dos seus rostos? O que Deus está dizendo? Eles estão me provocando? Sim, mas eles estão plantando, semeando, para eles colherem a consequência da zombaria que eles estão fazendo, dizendo que se chamam pelo meu nome e declarando: minha casa e eu serviremos ao Senhor. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Marido, pai, arrependa-se. Mãe, esposa, arrependa-se. Filho, arrependa-se. Irmão, arrependa-se. Avô, avó, arrependam-se. Netos, arrependam-se. Tios, arrependam-se. Sobrinhos, arrependam-se. Enteados, arrependam-se. Madrastas, arrependam-se. Padrastos, arrependam-se. Porque hoje a configuração nos lares, não necessariamente você tem o pai, a mãe e o filho. Às vezes você tem madrasta, padrasto, você tem avó, tio, tia. Arrependam-se. Arrependam-se. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á, e não se apagará. Lembra lá os primeiros versículos? Põe-te à porta da casa do Senhor e proclamai ali esta palavra. Aí dentro da palavra de que o Senhor fala, dizendo que eram palavras falsas, aí no verso 17: porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Nas cidades, sociedade, tá? Nas ruas, sociedade. Aí como é que ele explica o problema da sociedade? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem fogo, as mulheres preparam a mesa para fazerem bolos à rainha do céu e oferecerem libações a outros deuses. A sociedade está do jeito que está, porque as famílias não estão servindo ao Senhor. E por que as famílias não estão servindo ao Senhor, mas estão fazendo bolos à rainha dos céus e oferecendo libações a outros deuses? Por quê? Porque os indivíduos também não estão servindo ao Senhor. Os filhos, os pais e as mulheres. Agora, como? Como, de verdade, nós servirmos ao Senhor? Como indivíduos e, consequentemente, como família. E eu não vou estar tratando nesse vídeo, nessa reflexão, sobre o papel de um homem, papel da mulher, papel de filhos. Não estou falando de nada disso aqui, tá? Do governo do homem no lar, da submissão da mulher. Não vou tratar disso aqui não, tá? Se ao longo do ano o Senhor ordenar que eu aborde a respeito, dentro da meditação diária, mas não é o caso. Verso 14, parte A, nós vemos o seguinte: agora, pois, temei ao Senhor. Em primeiro lugar, temor ao Senhor. Só que não há temor do Senhor nos filhos, crianças inclusive, adolescentes. Não há temor. Não há temor no marido, porque boa parte dos maridos que se dizem servos de Cristo acessam pornografia, por exemplo. Não tem temor de Deus. Não tem.
Mulheres também. Fazem fofoca dentro da casa, fazem fofoca dos outros. Não tem temor de Deus. Porque se tivessem, saberiam que Deus abomina quem faz isso. Mas não tem temor de Deus. Se reúnem para assistirem das tamanhas perversidades que se tem aí nas mídias. Não tem temor de Deus. Não tem. Salmo 128, versos 1 a 6. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os teus filhos, como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Ao homem que teme ao Senhor. Segunda atitude, a integridade. Onde eu vejo isso? Versículo 14, parte B. E servi-o com sinceridade e com verdade. Integridade. Mas vai porque quer receber uma bênção, né? Segunda Timóteo, versos 1 a 5 do capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus, Pai, e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem Deus dos meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de quem sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Uma integridade no servir a Deus, com sinceridade e verdade, que influenciou a família. O temor que influenciou a família. A integridade que influenciou a família. Terceiro, versículo 14, parte C. E deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Fidelidade a Deus. Lembra de Cornélio? Atos 10, versos 1 e 2. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era do povo de Deus? Não. Mas ele servia aos outros deuses? Não. Ele era salvo? Ainda não. Mas ele desprezava a Deus? Pelo contrário. O que aconteceu? Atos 11, versos 11 e 15. E eis que na mesma hora pararam junto da casa, isso Pedro relatando à igreja em Jerusalém, o que tinha acontecido quando ele entrou na casa de Cornélio. Em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia,
E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele homem, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles, não só sobre Cornélio, o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. O que Deus enxergou naqueles corações? Fidelidade em servi-lo. Quarto, versículo 15, parte A. Uma voluntariedade. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. Bom, é ruim servir a Deus? Tem que ter uma voluntariedade. E eu me lembro de Ruth. Ruth, capítulo 1, versos 16 e 17. Disse, porém, Ruth: não me enches para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Voluntariedade. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Faça-me assim o Senhor, se colocando em submissão ao Senhor, dependente de Deus. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. E por que ela fez isso, sendo uma moabita? Porque ela aprendeu quem era Deus através de Noemi. Quinto e último lugar, posicionamento. Quando o texto mostra na parte B. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posicionamento. Eu vejo o exemplo de Raabe, Josué 6:25. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Um posicionamento que preservou a sua casa. Aí olha o que Hebreus 11:31 diz: pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Ela decidiu servir a Deus. E Josué, no capítulo 2, diz que ela reconhece que o Senhor é Deus dos céus e da terra. Então, é necessário que nós, individualmente, nós tenhamos temor de Deus, sirvamos em integridade, sejamos fiéis a Ele, abandonando o pecado, sejamos voluntários no servir a Ele e tenhamos um firme posicionamento para então nós declararmos que servimos ao Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.